Muito boa tarde para você, começando o nosso Esporte BG desta segunda-feira e a gente já começa com o Campeonato Brasileiro Série A. Palmeiras e Flamengo fizeram um jogaço que terminou empatado e mantém o Verdão na ponta da tabela com uma boa vantagem, que agora é de 8 pontos para o novo segundo colocado Fluminense. Vamos ver os gols da rodada do Campeonato Brasileiro. No Allianz Parque, líder e vice-líder entraram em campo com clima de final. Aos 28 do primeiro tempo, Ayrton Lucas cruzou e Vitor Hugo cabeceou sozinho para abrir o placar para o Flamengo. No segundo tempo, pressão palmeirense e Rafael Veiga acertou um belo chute para empatar. Fim de jogo e distância de 9 pontos mantida. Palmeiras líder isolado 1, Flamengo agora terceiro colocado também 1. O vice-líder agora é o Fluminense, que simplesmente atropelou o Curitiba no Maracanã. Caio Paulista abriu o placar para o tricolor. John Arias, ainda no primeiro tempo, ampliou. Aleph Manga, já na segunda etapa, descontou para o Coxa. Natan fez o terceiro para o Flu. Egídio, em cobrança de falta aos 40 do segundo tempo, fez o segundo para o Curitiba. E William Bigode, nos acréscimos, fez mais 2 e decretou a goleada. Fluminense 5, Curitiba 2. O Atlético Paranaense recebeu o América Mineiro e abriu o placar com um gol contra de Éder no primeiro tempo. E o empate veio com um golaço de Henrique Almeida já no segundo tempo. Atlético Paranaense 1, América Mineiro também 1. No Mineirão, Pedro Raul, no início do segundo tempo, aproveitou a falha da defesa do Atlético Mineiro e marcou o gol da vitória do Goiás. Atlético Mineiro 0, Goiás 1. O Juventude recebeu o Botafogo e abriu o placar com Pita logo aos 8 minutos de jogo. Júnior Santos, na segunda etapa, empatou. Pita, de novo, colocou o Juventude na frente mais uma vez. Gabriel, aos 27, empatou para o Botafogo e ficou nisso. Juventude ainda lanterna 2, Botafogo também 2. Duelo dos desesperados em Goiânia e Turim abriu o placar para o Atlético Goianiense sobre o Cuiabá. No segundo tempo, Rodriguinho empatou. Atlético Goianiense 1, Cuiabá também 1. No Ceará, Moisés limpou a marcação e fuzilou para o gol para marcar o gol da vitória do Fortaleza contra o Corinthians. Fortaleza, único 100% no retorno 1, Corinthians quarto colocado 0. Na Vila Belmiro, clássico Sansão e Lucas Braga marcou o gol que deu a vitória ao Peixe. Santos 1, São Paulo 0. É muito jogo, muito gol e para fechar a rodada do Campeonato Brasileiro, 23ª, tem mais uma partida. Esse jogo, o Avaí Internacional, que acontece às 8 horas da noite de hoje e amanhã eu te mostro os gols desse jogo e a classificação da Série A. Pelo Campeonato Brasileiro Série B, finalmente o Vila Nova venceu o Náutico, somou 3 pontos, saiu da lanterna e no jogo dos líderes, o Cruzeiro empatou em 2-2 com o Grêmio. Vamos conferir os gols dessas duas partidas na tela para você comigo. Começando pelo jogo de Cruzeiro e Grêmio, 1-0 para o time do Cruzeiro. Nessa jogada aí, fazendo 1-0, Luvanor para o Cruzeiro. Mas o Grêmio, jogando em casa, fez o gol de empate com Diego Souza. Diego Souza marcou o gol para a equipe do Grêmio, empatando a partida 1-1. O Grêmio chegou à virada com Bitelo, 2-1 para a equipe do Grêmio, mas o Cruzeiro acabou empatando a partida 2-2, placar final. Agora já são imagens dos aflitos. O Vila Nova venceu 2-1. O primeiro gol foi marcado pelo Rafael Donato contra. O segundo gol foi do Wagner e o gol de virada do Vila Nova nos acréscimos do segundo tempo foi marcado por ele, Rafael Donato, a redenção do zagueirão do Vila Nova, que marcou o gol contra, mas se redimiu marcando o gol da vitória colorada. Vamos ver a classificação da Série B para ver como que foi importante essa vitória do Vila Nova? Encher a tela para você conferir comigo aí, ó. Os 4 primeiros seguem: Cruzeiro com 54, o Bahia em segundo com 44, o terceiro é o Grêmio 44 e o Vasco é quarto 42. Zona de rebaixamento da Série B. O Operário abre a zona com 25 pontos e o Vila Nova
Nova é 18º, agora apenas 2 pontos de sair, ou seja, basta uma vitória para o Vila e uma combinação de resultados, 2 tropeços, CSA e Operário perderem, que o Vila sai da zona de rebaixamento. 19º é o Guarani 23 e o Lanterna é o Náutico com apenas 21 pontos. Tá pegando fogo essa briga ali para fugir da 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. Vila Nova mostrando então uma reação, Vila que ainda não perdeu nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro Série B. Agora o nosso assunto é o Campeonato Brasileiro Série C, começou a segunda fase. Vamos então conferir os gols dessa primeira rodada da Série C. Na tela aí, ó, imagens de ABC e Figueirense. E o primeiro gol da partida foi marcado pelo Eric, 1-0 para o ABC. O segundo gol foi marcado pelo Enan, 2-0 ABC. E o goleirão Wilson descontou para o Figueirense, final 2-1 ABC. Agora as imagens são de Botafogo de São Paulo e Volta Redonda. O primeiro gol marcado pelo Gustavo, 1-0 Botafogo. O segundo gol foi marcado pelo Bruno Michel, 2-0 Botafogo, que chegou ao terceiro gol também com Erickson. E Diego descontou para acabar o placar 3-1, final vitória do Botafogo de São Paulo. O Vitória da Bahia venceu o Paysandu 1-0, gol de Rodrigão, 3 pontos para o Vitória. E para fechar, Aparecidense e Mirassol, e Aparecidense empatou. Rodrigo Sam marcou o primeiro gol da partida, 1-0 para o Mirassol. A equipe da casa conseguiu chegar ao empate com Robert, 1-1 Aparecidense e Mirassol. O terceiro gol da partida foi do Mirassol, que fez 2-1 com Negueba. 2-1 para o Mirassol, mas a Aparecidense, contando com o apoio do seu torcedor, conseguiu marcar o gol de empate com Gilvan. Final, 2 para a Aparecidense, 2 para o Mirassol. Está só começando a segunda fase do Campeonato Brasileiro Série C. Temos a classificação, mas é apenas a primeira rodada. Vamos encher aí para vocês verem. Lembrando que se classificam os 2 primeiros, eles jogam dentro do grupo contra todos. São 6 partidas até conhecermos os 4 classificados para a Série B do ano que vem. No grupo B, o primeiro é o Botafogo de São Paulo com 3, seguido aí de Aparecidense 1, Mirassol também 1 e o Lanterna Volta Redonda. No grupo C, o ABC é o líder com 3, o Vitória é segundo também 3, Figueirense e Paysandu ainda não pontuaram, apenas a primeira rodada dessa segunda fase. Lembrando que o grupo A, para quem está se perguntando, foi a primeira fase do Campeonato Brasileiro Série C, agora só tem mesmo o grupo B e o grupo C. Agora nós vamos falar de motocross. Aconteceu aqui em Rio Verde a primeira etapa da Copa Goiás de Motocross. É a primeira de 7 etapas que serão realizadas ainda em 2022. Vamos só conferir como que foi a primeira etapa da Copa Goiás de Motocross. Velocidade, obstáculos e muita adrenalina. Esses foram os elementos que marcaram a etapa de abertura da Copa Goiás de Motocross, realizada em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Então, assim, a gente está previsto fechar o campeonato esse ano com 7 etapas, por várias cidades do estado, cidades como Jaraguá, Goianésia, Alto Horizonte, Ipameri, Petrolina, Alexânia. Então, assim, é um campeonato que vem crescendo cada dia mais. O público marcou presença em peso. Os mais apaixonados pela adrenalina resolveram assistir grudados na cerca de isolamento, bem pertinho dos pilotos. Mas a arquibancada também estava cheia. Tinha grupo de amigos, casais e até família completa. O Daniel mesmo levou a esposa, as filhas e o sobrinho. A turma aqui todo mundo gosta de esporte, né? Eu de jovem eu corria bicicross, então... querendo ou não, tá no sangue, né? É um esporte assim que infelizmente pouca gente é adepto, né, a esse tipo de esporte. Então o pessoal é focado em bola hoje, no Brasil. E eu dou valor, o motocross é muito top, como o bicicross também. O motocross é um esporte para todos. Crianças, adultos e idosos participam. Inclusive, homens e mulheres competem entre si. Eles são divididos apenas por categorias, que levam em consideração a idade e o nível de prática de cada piloto.
As corridas foram divididas por categorias. Em cada uma, os pilotos correm por 20 minutos e depois mais 2 voltas. E os vencedores de cada uma das categorias, além de 25 pontos para a classificação geral da competição, também levam para casa este belo troféu, mais uma premiação em dinheiro. Os vencedores de cada categoria foram Claudiner Coelho na MX3, Claudiner Coelho na MX4, Tânia Graciela na MXF, Caleb Maia na MXJR, João Victor na Intermediária, Cleiton Alessandro na Incentivo Importada, PV Cunha na Nacional Pro, João Joaquim na 50A, Cauã José na 50B, Vitor Hugo na 65 cilindradas, Michel de Jesus na Nacional B e o Wellington Garcia na MX Pro. Trouxemos essa Copa Goiás de motocross. Vocês estão vendo aí a maravilha que está sendo, né? Um show, realmente o público veio, prestigiou. E é uma forma de a gente motivar os pilotos de Rio Verde e ainda proporcionar lazer para toda a nossa comunidade. O grande campeão geral da Copa Goiás será conhecido somente após a 7ª e última etapa da competição. A segunda e próxima etapa já tem data e local marcado. Será realizada nos dias 3 e 4 de setembro, na cidade de Ipameri. Demais, né? E nós vamos acompanhando a Copa Goiás de Motocross aqui. Já na Copa Goiás de Futsal, a UniRV acabou eliminada pelo Damianópolis no naipe masculino. Vamos ver. A torcida atendeu o chamado do time e compareceu em peso ao módulo esportivo, casa da UniRV na Copa Goiás de Futsal. Eu conheço bastante a galera da equipe aí, tem muitos amigos que estão jogando, tô torcendo para o UniRV e eu acredito muito que a gente vai sair com a classificação hoje. O time começou bem, a equipe do Damianópolis está bem fechadinha aí, mas a gente vai sair classificado hoje aqui. Como perderam o primeiro jogo da semifinal, agora os rioverdenses precisam vencer por qualquer placar para forçar a prorrogação. E como tem melhor campanha que o Damianópolis, a UniRV tem a vantagem do empate no tempo extra. O jogo começou quente. Logo nos primeiros minutos, Luizinho abriu o placar para a UniRV e encheu o torcedor de esperança. A partir do gol, o jogo ficou amarrado. Em 2 jogadas de contra-ataque, o time de Rio Verde quase chegou ao segundo gol. Primeiro com Adão, neste belo chute de longe. E depois com Neném, que tentou se aproveitar do goleiro mal posicionado. Mas o primeiro tempo acabou assim, 1-0 para a UniRV. Na segunda etapa, o jogo foi mais lá e cá. Neném quase marcou para a UniRV neste lance. O Damianópolis respondeu como Lambo. No final da partida, a UniRV perdeu boas oportunidades de matar o jogo. E quando parecia que a partida iria para a prorrogação, Neném caiu nesta trombada e ficou pedindo falta. O Damianópolis seguiu o lance e marcou o gol de empate com o Reino, 1-1. Faltavam 3 minutos para o fim da partida. A UniRV colocou Luizinho de goleiro linha e foi para o tudo ou nada. O time até conseguiu criar uma jogada, mas o próprio Luizinho perdeu o gol embaixo da trave. E terminou assim, UniRV 1, Damianópolis classificado para a final, também 1. A palavra é gratidão, né? É fruto de um belo trabalho que a gente vem construindo. É o nosso primeiro ano de projeto bem abençoado lá. E graças a Deus fui abençoado aí com o gol e com essa classificação. Era um sonho e objetivo nosso, que a gente vem conseguindo aí manter esse sonho vivo. E vamos em busca, vamos trabalhar forte aí, brigar por essa final, levar o título lá para o nosso Nordeste Goiano, que é o que o povo lá pede, que todo mundo lá nos apoia de verdade. E aproveitando também, agradecer todo mundo lá que está nos dando a força lá e apoiando esse projeto. É difícil a gente reclamar de arbitragem. Foi 2 jogos muito bons. Lá em Damianópolis a mesma coisa, o futsal é decidido por detalhes, como é um espaço muito curto, as coisas são muito rápidas, então a gente não pode errar. A gente não pode ter esse luxo de errar tantos gols, sabendo que nós tínhamos que vencer no tempo normal e empatar na prorrogação. Então ficou naquele jogo amarrado, 1-0, 1-0,
Aí vem nessa confusão ainda, eu avisei, não vamos esperar a arbitragem decidir o jogo, para nós não. Vamos fazer o gol para a gente matar. Aí ficou esse jogo chato aí, 1-0, 1-0. Aí no finalzinho os caras achou o gol, tentamos ainda no goleiro linha, mas infelizmente não deu. Levantar a cabeça, tem muitas competições ainda esse segundo semestre e trabalhar para a gente conseguir nossos objetivos. Qual que é a próxima competição da UNRV? Agora nós temos as finais dos Jogos Abertos, a fase estadual em Goiânia. Em setembro, agora no começo de setembro, nós temos de 18 a 25 o Brasileiro Universitário em Brasília. E o Campeonato Goiano que começa agora, deve começar no final de setembro, começo de outubro, o Campeonato Goiano deste ano. Não deu para a UNRV na Copa Goiás, mas como disse aí o César Paraíba, fim do nosso Esporte BG de hoje, o Balanço Geral segue com o Rômulo e eu te encontro amanhã. Até mais.